Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Hermenêutica. Essa é a nossa lição 8, o nosso nono encontro. Esse curso é uma iniciativa da Escola Bíblica de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista em João Pessoa. Começamos o curso, cada uma das lições, sempre colocando essa pergunta: por que você está aqui? Se você chegou até aqui, certamente é porque você tem interesse, manteve o seu interesse em aprender como interpretar a Bíblia. E esse é o nosso propósito nesse curso: fornecer a você as ferramentas, os instrumentos para que você possa interpretar a palavra de Deus e aplicá-la à sua vida, de modo que você seja transformado pela palavra. Na lição de hoje nós vamos falar de maneira detalhada sobre um dos principais métodos de estudo bíblico que utilizamos. Na lição 3 nós já abordamos os métodos de estudo bíblico, mas de uma forma panorâmica. Voltamos aqui a mais essa informação, que já foi dada também anteriormente. Toda a nossa metodologia nesse curso está baseada no método indutivo, ou seja, nós partimos das observações do texto bíblico para chegarmos à interpretação e à aplicação dos ensinos da palavra. Há muitos métodos de estudo bíblico. Os principais estão aqui. Nós temos o método sintético, o método analítico, o método tópico, biográfico e devocional. Hoje nós vamos falar de maneira específica e mais detalhada sobre o método sintético. E o que seria o método sintético? Como o próprio nome diz, é um método que busca sintetizar o ensino de um livro da Bíblia. O livro sendo estudado, sendo abordado como uma unidade. Nesse método nós vamos buscar compreender a mensagem total do livro, o ensino global do livro. E para isso nós usamos essa figura, a figura do telescópio. Nós vamos olhar para o livro usando essa metodologia para chegarmos à visão ampla, global e, poderíamos dizer também, panorâmica desse livro. Esse método é um método mais difícil, pois exige a leitura atenta do livro várias vezes, a coleta de informações, de observações, mas ele pode nos ajudar muito, porque ao chegarmos à visão global, a mensagem total do livro, a partir dessa visão nós podemos derivar outros estudos, fazendo, por exemplo, aplicando, por exemplo, o método analítico, estudando capítulo por capítulo, por exemplo. Então, o método sintético ele é um bom ponto de partida para avançarmos no estudo da palavra. Etapas simples para fazer a síntese de um livro. Aqui nós vamos detalhar um pouco, mas apenas de maneira tópica, ler e reler o livro, tentar escrever um esboço desse livro, tentar elaborar um título para o livro como um todo, um título que será atribuído por você, fazer um resumo do que você descobriu, seria uma etapa de interpretação, e ao final buscar escrever pelo menos uma aplicação pessoal do que você descobriu ao estudar o livro. Então, falando aqui de uma maneira mais detalhada, ler e reler o livro. É óbvio que uma leitura trará uma visão inicial do livro. O que nós devemos fazer para aprofundar, para podermos extrair de fato o ensino do livro, é lê-lo várias vezes.
O ideal é lê-lo pelo menos 5 vezes. E a sugestão aqui é que você leia várias vezes e, adicionalmente, procure ler em mais de uma tradução. Uma sugestão é que você use uma tradução que você está mais habituado, normalmente aquela que é mais utilizada, inclusive para as leituras na igreja, e depois tente ler o mesmo livro numa tradução mais moderna, uma tradução contemporânea ou numa versão paráfrase, como é o caso da Bíblia Viva ou da Nova Tradução na linguagem de hoje. Leia rápido, depois volte, leia novamente, mais devagar. Leia orando ao Senhor de maneira fervorosa, sabendo que você está diante da Palavra de Deus. Leia sem consultar comentários, porque se você fizer isso, você estará recebendo informação que outros conseguiram e não a que você está buscando inicialmente. Faça essa leitura com um caderno, um bloco e um lápis ou caneta à mão. Procure anotar ou marcar as passagens que mais lhe chamaram a atenção. Esse é um momento em que você também começa a fazer um trabalho de observação do texto. Então, para estudar um livro no segundo método sintético, buscando essa síntese do livro, você precisa ler o livro várias vezes e fazer as suas anotações iniciais. O segundo passo é buscar escrever um esboço do livro. Talvez essa seja uma etapa um pouco mais trabalhosa, mas vale a pena. E aqui quero já lhe alertar para uma coisa. Você vai encontrar nas Bíblias, em muitas Bíblias, já esboços prontos. Não use esse esboço. Faça o seu esboço. O que é um esboço? Um esboço é um esquema. Colocamos aqui um esqueleto, aquilo que mostra a estrutura do texto, o registro das divisões, das principais partes do livro. Quando você monta um esboço, você começa a perceber a argumentação do autor, ou, poderíamos dizer, o projeto de escrita do autor. Qual era a intenção de quem escreveu aquele livro? A partir das suas leituras, você vai elaborar esse esboço, tentando detalhar as partes principais do livro, e algo que vai lhe chamar a atenção, você já vai marcando. Há alguma divisão de pensamento que salta aos olhos no livro. Nem sempre é tão fácil perceber essa divisão de pensamento, mas, por exemplo, muitas vezes, o que eu vou dizer aqui se aplica a muitas cartas do apóstolo Paulo. Paulo costuma dedicar a primeira parte da sua carta a questões doutrinárias e a segunda parte a questões práticas. Então, primeiro ele fala o que Deus está nos dizendo, ou o que Deus deseja nos dizer. Na segunda parte, ele diz aos seus leitores o que eles precisam fazer a partir daquilo que aprenderam a respeito de Deus ou do que Deus está dizendo à igreja. Como é que o livro está organizado? Ele está estruturado ao redor de pessoas, personagens, acontecimentos, regiões, a parte da geografia, ideias principais, períodos de tempo. Então, ao ler e reler o livro, essa estrutura, esse esboço começará a ficar mais clara para você. E aí você pode partir então para esse trabalho de escrever o seu próprio esboço, seu próprio esquema do livro que você está estudando. Após o esboço, você vai tentar escrever título para o seu esboço. Um título para esse livro da Bíblia. Que título você daria para aquele livro? É um título que você vai criar, que você vai atribuir, para seu uso, obviamente. Então você pode perguntar, mas o título vem depois do esboço? Sim, primeiro você entende a estrutura do livro, entende o fluxo da argumentação do autor, o projeto de escrita daquele livro, e depois você vai buscar atribuir um título.
Então, como dizemos aqui, a partir de suas observações e do seu esboço, escreva um título descritivo para o livro que você está estudando. Tente criar um título original que descreva em poucas palavras o assunto do livro. Não pode ser nada muito extenso, uma frase curta que descreva de maneira sintética o assunto desse livro que você está estudando. Etapa 4. Faça um resumo das suas descobertas. A partir do esboço, a partir das suas observações, cada parte do livro, cada parte que ficou ali descrita no esboço tem certamente uma informação ou várias informações e ideias. Então, anote, comece a escrever, reveja as suas anotações lá, feitas na etapa de leitura ainda, e também na elaboração do esboço, resuma o que você acredita que sejam os assuntos principais e as conclusões do livro. Então, dos versículos tal a tal, o autor está ensinando isso, ou isso me chamou a atenção, ou eu aprendi isso a respeito de Deus, ou a respeito da igreja, a respeito do assunto que está constando no livro. Sugestão aqui, orientação na verdade, é que você não consulte comentários nessa fase, nessa etapa. Obviamente, se você fizer isso, você estará tendo acesso a informações que outros coletaram. Nesse momento, a primazia, o ponto principal é esse, que você faça a sua descoberta sobre a palavra de Deus. Após o seu estudo, é conveniente que você vá a comentários até para checar se aquilo que você escreveu, outros também já descobriram, escreveram, ou se você escreveu algo que realmente não se coaduna com a ideia do livro, pode acontecer. E aí você poderá fazer a correção das suas anotações, mas apenas na fase final, depois de ter concluído seu trabalho, é que sugerimos isso. Por último, escreva uma aplicação pessoal, como nós sempre enfatizamos ao longo desse curso. Nós observamos para descobrir fatos que estão no texto. Nós interpretamos para descobrir o que o texto significa. Qual foi o sentido para os leitores originais do texto. Nós correlacionamos o texto com outras partes da Bíblia ou dentro do próprio texto para nos ajudar na etapa de interpretação. Mas o trabalho ficará incompleto se nós não aplicarmos a palavra de Deus. A aplicação pessoal não é apenas dizer o que o texto significa. Isso é a interpretação. A aplicação pessoal é dizer o que esse texto significa para mim hoje. O que eu preciso fazer ou deixar de fazer a partir do que eu aprendi. Então, na lição 7 nós falamos sobre esse assunto, a etapa de aplicação do estudo da palavra. Nós temos aqui, relembrando, as principais perguntas, um roteiro, podemos dizer, para a aplicação. Então, trata-se de fazer perguntas. Há algum exemplo que eu preciso seguir? Há algum pecado a evitar? Algum erro a perceber? Há alguma promessa de Deus para mim? Há alguma oração que pode ser um modelo para mim? Há algum mandamento do Senhor? Alguma condição que eu preciso atender? Algum desafio que a palavra do Senhor está colocando para mim? Algo novo a respeito de Deus que eu aprendi? Então, isso é aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Nenhum estudo da palavra será completo sem essa etapa da aplicação pessoal. Nós vamos agora mostrar um exemplo para ilustrar o que estamos falando aqui. No método sintético, aqui escolhemos a carta aos Efésios. Ainda na etapa inicial, começamos ali a descobrir detalhes sobre o livro que estamos estudando. Efésios tem 6 capítulos, foi escrito pelo apóstolo Paulo. A data provável entre o ano 60 e 62 depois de Cristo.
Sabemos, poderemos acrescentar aqui a informação de que Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Efésios. O estilo literário não é uma narrativa, não é um evangelho, não é um livro poético, não é um livro profético, é uma epístola. O que é uma epístola? Basicamente uma carta. Uma carta escrita a quem? Aos cristãos gentios da igreja local na cidade de Éfeso, que fica, ainda hoje, essa cidade existe, ela está localizada na Ásia Menor, a atual Turquia. O número de vezes que eu li foram 5 vezes, 5 leituras. E aí passamos para a elaboração do esboço. Aqui apresentamos um esboço mais detalhado, mas eu quero alertar você. Não se preocupe, você não precisa necessariamente escrever um esboço tão detalhado assim. Aqui fica apenas um exemplo. Cada trecho com suas principais subdivisões. Isso vai lhe ajudar bastante porque a partir desses trechos, com a sua leitura e o seu esboço, você poderá escrever os principais ensinamentos contidos em cada trecho, de uma maneira sucinta também. Lembrando que nós estamos fazendo um estudo usando o método sintético, ou seja, é a busca de um resumo do livro, não um estudo detalhado, como seria um estudo analítico, mas é um estudo sintético. E aqui colocamos um exemplo, a eleição da igreja, a salvação da igreja, o segredo da igreja. Essa primeira parte termina com uma doxologia, lá no capítulo 3, versículos de 20 a 21. A segunda parte nos fala sobre a conduta da igreja a partir do capítulo 4, versículo 1. Quais são as nossas responsabilidades perante Deus, o caminhar da igreja, os relacionamentos da igreja, capítulo 5, do versículo 21 em diante, como deve ser o relacionamento entre o marido e a mulher, relacionamento do casal diante de Deus, as relações com outros membros da família, com os filhos, como os filhos devem se relacionar com os pais, como os pais devem se relacionar com os filhos, relações no trabalho, como deve ser o nosso relacionamento com os nossos patrões, os nossos chefes, e se eu for empresário, como deve ser o meu relacionamento com os meus empregados. Tudo está aqui descrito nessa segunda parte da carta aos Efésios. E aqui é um exemplo daquilo que eu falei anteriormente. Se nós voltarmos um pouco, a primeira parte nos fala sobre o plano de Deus para a igreja, nos fala sobre a eleição, nos fala sobre a obra de Cristo, sobre a obra do Espírito Santo, nos fala sobre a salvação, nos fala sobre o propósito maior de Deus com a igreja, o projeto de Deus para o mundo que começa com a igreja, essa nova comunidade que é formada pelo Espírito Santo. Então Paulo dedica a primeira parte, os primeiros 3 capítulos dessa carta para falar desses temas teológicos, doutrinários profundos. E a partir do capítulo 4, ele passa a falar sobre o que a igreja deve fazer, como deve ser o nosso comportamento, o nosso agir diante do que aprendemos na primeira parte sobre salvação e sobre o propósito de Deus para a igreja. Então, nessa segunda parte, que começa no capítulo 4 exatamente, Paulo se refere aos Efésios e diz que espera que eles vivam de maneira digna da sua vocação. Ou seja, ele está aqui apelando aos Efésios para que eles vivam de acordo com aquilo que Deus planejou para eles como igreja. É óbvio que isso tem profundas implicações para nós hoje também, para mim e para você. Após a elaboração do esboço, vamos buscar aqui criar um título, que vai ser um título seu, para o seu estudo. Então aqui está
uma proposta: cristão, você é alguém, agora viva. Ou seja, você é alguém dentro desse plano de Deus. Você faz parte da igreja. E agora viva de acordo com essa vocação. Nessa etapa, nós vamos aqui anotar as principais descobertas que fizemos. Então temos alguns exemplos aqui. Deus é o autor da salvação, Ele a planejou desde a eternidade. Jesus Cristo é quem nos redime dos nossos pecados, nos reconcilia com Deus e uns com os outros. Ele é aquele que veio fazer a paz, como diz o texto. Essa salvação, ela se estende a todas as pessoas que creem nele, porque foram reconciliadas com Deus através dele, pelo sangue de Cristo. A obra do Espírito Santo também aparece aqui, é aquele que vive em nós, nos capacita, ele é o penhor da nossa salvação. Por causa de quem somos aos olhos de Deus, temos a responsabilidade de viver uma vida santa. Aqui já estamos falando dessa segunda parte, o que devemos fazer a partir daquilo que Deus fez por nós, a salvação. Então, você vai anotar o que você aprendeu com cada um daqueles trechos, de uma maneira sintética também, mas sem deixar passar os principais aspectos que você descobriu no texto. Esse é um exercício já de interpretação também. Feitas as anotações das suas descobertas, você vai partir para a aplicação pessoal. Então aqui nós temos um exemplo do que poderia ser uma aplicação do estudo de Efésios. É claro que há muitas outras, mas aqui um exemplo certamente se aplica a várias áreas da nossa vida. Então vou ler aqui. Esse livro explica em detalhes quais são as minhas responsabilidades como cristão em todas as áreas da vida. Confesso que nem sempre fui o melhor funcionário. A passagem de Efésios 6, de 5 a 9, me convenceu da minha responsabilidade de ser um empregado melhor. Nesse trecho, o apóstolo Paulo fala sobre qual deve ser a atitude dos servos e também a atitude dos senhores. E aqui nós estamos aplicando as relações de trabalho entre empregados e patrões, podemos dizer hoje de maneira mais contemporânea, atualizada. Então, prosseguindo, com a ajuda do Senhor, serei o melhor funcionário possível para meu chefe. E quando a oportunidade surgir, compartilharei com ele o Evangelho de Jesus. Pedirei a fulano, um cristão com quem trabalho, que me ajude. Vou sugerir que ele se reúna comigo toda segunda-feira no horário do almoço para orarmos, a fim de que nós dois possamos dar esse tipo de testemunho. Então aqui é um exemplo do que poderia ser uma aplicação de Efésios, aqui especificamente esse trecho que fala sobre como deve ser, ou qual deve ser a atitude dos empregados e também dos patrões. Bem, amados, chegamos ao final de mais uma aula. Eu quero encorajar você a continuar nessa jornada de aprender a interpretar a palavra de Deus. Quero também colocar aqui um desafio para que você, a partir do formulário que nós vamos disponibilizar no grupo de WhatsApp da turma, que você faça esse exercício de síntese com a primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João. Depois nós podemos compartilhar as nossas descobertas. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a próxima.